Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Frederico Raposo. Hoje temos como convidado Miguel Yasuyuki Hirota, doutorado em Economia Social pela Universidade de Valência, investigador e promotor de moedas sociais, cofundador do Instituto de la Moneda Social e sócio da Dinero Positivo, uma organização sem fins lucrativos que pretende contribuir para a reforma do sistema monetário em Espanha. Bem-vindo. Boa tarde. O dinheiro não tem valor intrínseco, mas é aceito em troca de bens e serviços porque as pessoas confiam que um banco central mantenha o seu valor estável ao longo do tempo. Esta é uma definição que pode ser lida no site do Banco Central Europeu. Eu pergunto-te, Miguel, o que é afinal o dinheiro? O dinheiro, tem diferentes definições, mas a nossa definição preferida é aquele dos senhor Bernard Lietaer, quem trabalhou para o Banco Nacional da Bélgica. E ele como falei mais tarde, como experto em moedas complementares, mas a definição dele sobre o dinheiro é o seguinte: o dinheiro é acordo dentro de uma comunidade que usa algo como meio de intercâmbio. Em primeiro lugar, é um acordo, um consenso. Ou seja, nas épocas antigas, as pessoas usavam sal, concha, ouro, etc., como dinheiro. Hoje em dia, são notas de 5, 10, 20 euros, etc., mas a maioria do dinheiro que usamos, na verdade, não são nem notas, são, na verdade, saldos nas contas bancárias. E nos últimos anos também nós vimos que, por exemplo, o Bitcoin também funciona até certo grau como dinheiro, ou seja, como meio de troca. Ok. E porquê é que... Porque sempre tem... E se o valor do dinheiro, se o dinheiro não tem valor per si, que é o caso das moedas comuns, quem é que é responsável por decidir o seu valor? Bom, diferentes tipos de moedas têm diferentes mecanismos para garantir o valor. Por exemplo, nas épocas antigas, as pessoas usavam aquelas notas aqueles bilhetes lastreados com ouro. Por exemplo, antes da queda do Bretton Woods, em 1971, ou seja, na década como 50 ou 60, 1950 ou 60, aproximadamente $1 estava lastreado com 0,8 gramos de ouro. Então, existia, então, essas notas circulavam, estavam aceitas no mundo inteiro, porque todo mundo confiava esta convenção. Mas hoje em dia eu diria que o motivo principal para as pessoas aceitarem dinheiro, euro, etc., é que sempre tem pessoas ou empresas, etc., com dívidas que têm de pagar em essas moedas, ou seja, em euro, em nota de euro ou nos saldos bancários. Num texto intitulado O Futuro da Banca, Dinheiro Positivo e Desregulação do Sistema Financeiro, Miguel Ordóñez, ex-governador do Banco Central de Espanha, sugere que se questione o sistema bancário atual por permitir que os bancos privados criem dinheiro. Diz o seguinte: este privilégio de poder de criar dinheiro é a fonte da fragilidade do sistema atual. E enquanto se mantiver, continuará a ser necessário implementar medidas regulatórias e orçamentais excepcionais de modo a evitar as consequências desastrosas das crises bancárias. Porquê é que os bancos privados podem emitir dinheiro? Isto é um tema muito importante e este tema não foi abordado apenas pelo Fernandes Ordóñez, mas também por Merlin King, o ex-governador do Banco da Inglaterra. Nós normalmente pensamos
que o dinheiro são aquelas notas de euro, dólar, etc. Mas a maioria do dinheiro existe, como disse, como saldos positivos nas contas bancárias. E graças ao sistema de reserva fracionária, os bancos comerciais podem criar muito mais dinheiro do que eles mesmos possuem. Ou seja, normalmente quando, por exemplo, eu depositar 10 mil euros numa conta bancária, então todo mundo pensa que esse banco apenas pode prestar até 10 mil euros. Isso não é verdade. Esse banco pode prestar muito mais, por exemplo, 50 ou 100 ou 200 mil euros, porque graças a esse sistema da reserva fracionária, apenas o banco só precisa ter uma porção muito pequena de reserva, por exemplo, 1%. Então, o único limite que restringe essa criação do dinheiro pela banca privada é o receio da insolvência. Ou seja, o banco presta sem limite, empresta sem limite o dinheiro, sempre e quando pensar que não pode ganhar dinheiro prestando dinheiro, não prestando dinheiro e cobrando taxa de juros. Uhum. E se a emissão do dinheiro pode, como estamos a perceber, pode ser privada, quem é que é responsável por controlar a emissão da moeda? Então, não há responsáveis? São os bancos centrais? Bom, neste caso, quando os bancos tiverem problemas, na verdade são os estados que têm de resgatar. Eu não sei muito sobre Portugal, mas, por exemplo, aqui em Espanha, o governo espanhol precisou pagar, por exemplo, 50, agora não me lembro de memória, mas, por exemplo, 50 milhões de euros para resgatar o banco, mas sem que os responsáveis dos próprios bancos sejam acusados, não? Então, os bancos privados, na verdade, desfrutam essa imunidade política e econômica. Em Portugal aconteceu exatamente a mesma coisa. E as pessoas podem, como há pouco disse, consta da definição do site do Banco Central Europeu, as pessoas podem confiar nos bancos centrais, apesar de estes serem instituições juridicamente independentes dos governos. Isto é outro tema de que nós, como dinheiro positivo, estamos a questionar. Na verdade, dinheiro positivo é apenas a excursão espanhola do movimento internacional que chama International Movement for Monetary Reform, ou seja, movimento internacional pela reforma monetária. E, entre outros países, o movimento é mais forte no Reino Unido, onde nasceu Positive Money em 2010. Eles têm. Então, eles exigem que essa criação monetária seja o monopólio do Banco Central e eles agora contam com o apoio de diferentes pessoas. Por exemplo, Martin Wolf, que é colunista do próprio Financial Times. Ele diz: vamos quitar da banca privada o poder criar dinheiro. Isso parecem palavras de um comunista, mas não é. Claro, Financial Times não pode ser comunista, mas ele disse, porque ele viu muitos problemas dentro dessa criação monetária pela banca privada. No Fundo Monetário Internacional também tem dois pesquisadores que fizeram um estudo parecido e também favorável à nossa proposta, e um deles foi depois nomeado como senior advisor do Banco da Inglaterra.
E também Ben Dyson, pesquisador do Positive Money, foi também recrutado pelo próprio Banco da Inglaterra. E também tem outros países como Islândia, e a Holanda, onde os governos estão promovendo, e também Espanha, no caso do Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex-governador do Banco de Espanha, mas o país mais interessante a este respeito é a Suíça, onde no dia 10 de junho terá referendo sobre esse tema. Miguel, a definição das políticas económicas e a definição das políticas monetárias, isto é uma coisa que foge ao controle das pessoas, foge ao controle democrático? Bom, em primeiro lugar, podemos dizer que hoje em dia o governador do Banco Central Europeu não foi eleito por processos democráticos. Ou seja, em cada país, o primeiro-ministro é escolhido através de processo democrático, mais ou menos, mas ninguém votou para o senhor Mario Draghi. Pelo menos ninguém na rua. Mas o presidente do Banco Central Europeu é nomeado pelo Conselho Europeu, que reúne os chefes de Estado e governo dos Estados-maiores. Se calhar eu perguntava-te se é verdade aquilo que podemos ler no site da União Europeia, que é que o Banco Central Europeu tem como funções gerir o euro, manter a estabilidade dos preços e conduzir a política económica e monetária da UE. E se o presidente do Banco Central Europeu é nomeado pelo Conselho Europeu, que, como acabei de dizer, reúne os chefes de Estado e governo dos Estados-membros, se os membros da Comissão Executiva do BCE, do Banco Central Europeu, são apontados pelos líderes políticos dos países da União, e se, por exemplo, no caso português, o governador do Banco de Portugal é nomeado pelo governo, isto não significa, ou não deveria significar, que o sistema económico e monetário é conduzido de forma democrática? Bom, para ser verdadeiramente democrático, precisaria de outros processos, mais transparência, mais participação democrática. Ou seja, hoje em dia o Banco Central Europeu não tem como objetivo a criação de emprego e também não precisa lutar contra a pobreza. Porque o governador do Banco Central Europeu precisa trabalhar para esse estatuto que apenas pensa na estabilidade dos preços. O único interesse do Banco Central Europeu é evitar inflações, e ao detrimento pode ser de, por exemplo, empregos, falência de algumas empresas. Portanto, as políticas em que as pessoas votam quando vão às urnas nas eleições não se refletem depois na forma como é gerido o dinheiro a partir do Banco Central Europeu? Bom, em primeiro lugar, essa influência dos povos europeus sobre o Banco Central Europeu é demais indireto. E em segundo lugar, não tem, ainda falta mecanismo para realmente o povo monitorear a operação do Banco Central Europeu. Pelo menos na minha opinião. E que mecanismos é que deviam existir? Ou seja, é verdade que para a maioria dos cidadãos na Eurozona, o Banco Central Europeu está, pelo menos psicologicamente, de mais longe da vida cotidiana. E, portanto, as pessoas ainda não sabem como as políticas do Banco Central Europeu estão a afetar a vida dos próprios povos. E, nesse sentido, bom, não somente como instituição política, mas também
não, ou seja, precisamos não só essas instituições, não precisamos só dessas instituições políticas para aprofundizar o tema da democracia, não, da gestão democrática, mas também precisaríamos de mais madurez política para a sociedade civil na eurozona debater como deveria ser a gestão do sistema monetário na eurozona mediante o Banco Central Europeu. E as pessoas deviam votar no governador do Banco Central Europeu? Bom, eu sugeriria que seria um passo muito importante, porque por enquanto, como as pessoas não podem votar diretamente para o governador do Banco Central Europeu, é muito difícil que as pessoas tenham interesse neste tema. Mas, por exemplo, se tiverem eleições para o governo do Banco Central Europeu, e digamos que há como 4 ou 5 ou 10 candidatos e cada um dizer convicções e outras políticas que farão caso forem eleitos, etc. Então, as pessoas vão saber, vão achar que a decisão deles é muito importante, é fundamental para a vida econômica dentro da eurozona. Mas por isso também digo que, por enquanto, falta madurez na sociedade civil europeia quanto a esse tema. Em dezembro de 2017, Donald Trump anunciava o seu plano de reforma fiscal como, e agora passo a citar, um dos melhores presentes de Natal que a classe média já recebeu. E prossegue depois dizendo: daqui a alguns anos, este presente pode ser ainda mais generoso se conseguirmos colocar a economia onde ela deve estar. Agora está a crescer 3%. Ninguém pensou que pudesse estar perto disto. Acho que pode chegar aos 4, 5 e talvez 6%. Cada ponto percentual vale 2,5 bilhões de dólares. Estamos de volta. Agora é que vamos começar a embalar. Precisamos disto como um empurrão e vocês vão começar a ver alguns números que são incríveis. A ideia de que a economia precisa de crescimento constante, exponencial, é uma ideia que é muito repetida. Isto é possível? É possível que a economia esteja a crescer para sempre? É desejável? Bom, na verdade, há uma frase muito famosa. Quem acredita no crescimento perpétuo num mundo infinito é um louco ou um economista. Ou seja, e eu queria referir-me a uma economista alemã que lamentavelmente faleceu há 4 anos, mas essa senhora alemã deixou uma mensagem muito importante na obra, que ela publicou um livro que em inglês se chama Interest and Inflation Free Money. E neste livro também explicou que o crescimento perpétuo e também exponencial é como cancro. E digo por que exponencial? Porque a nossa economia, o crescimento da nossa economia está baseado também no crescimento que não é linear, ou seja, não é como 1, 2, 3, 4, 5, mas tipo como 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Então, o crescimento é cada vez mais acelerado e, digamos, cedo ou tarde, esse crescimento choca o limite dos recursos naturais. Portanto, não é sustentável a ideia de que o crescimento económico pode ser
pode ser exponencial e que pode existir crescimento para sempre. Para sempre é impossível. Cedo ou tarde terá de chocar esse limite e todo o sistema baseado nesse crescimento perpétuo cairá cedo ou tarde. A Positive Money, em português a dinheiro positivo, é uma organização sem fins lucrativos com sede em Londres que se dedica à promoção de, e passo a citar, um sistema monetário e bancário que sirva a uma economia justa, democrática e sustentável e que não dependa de bolhas imobiliárias, picos do mercado de ações e níveis de desigualdade insustentáveis. A organização de que fazes parte, em Espanha, a Dinero Positivo, pretende fazer eco das propostas desta organização britânica em Espanha. Peço-te agora que nos expliques e nos enquadres também esta proposta alternativa para o sistema monetário e bancário. Então, então vimos que o crescimento econômico desculpa, a criação monetária hoje em dia é feita pela banca privada. Ou seja, a própria injeção da massa monetária é o negócio desses bancos privados. Então, eles apenas dão dinheiro para nós quando tem mais, quando vem a possibilidade de ganhar dinheiro. Ou seja, prestar, por exemplo, 10 mil euros e depois receber 15 mil euros. Não só o principal, mas também juros. O problema é que, então, hoje em dia, sobretudo quando a economia está cada vez mais como especulativa, então os bancos têm cada vez mais vontade de emprestar dinheiro para esses projetos, para criar bolhas. E, então, essa bolha imobiliária que existe agora em Londres e talvez em algumas zonas gentrificadas em Lisboa. Isso é o jeito de o requisito para o banco conceder dinheiro para nós. E o que queremos, como positivo money, dinheiro positivo, etc., é que o Banco Central, ou talvez uma secretaria dentro do governo nacional, esteja responsável de injetar uma quantidade adequada de dinheiro, sobretudo para projetos realmente importantes. Não ou seja, em vez de financiar só para bolhas e outros projetos que não respeitam meio ambiente nem direitos humanos dos trabalhadores, queremos que haja mais financiações para a criação de um mundo mais sustentável. E que projetos importantes são esses de que falas? Consegues dar-nos alguns exemplos? Ainda falta... por exemplo, eu diria que algumas instituições financeiras no setor público jogaram esse papel importante de financiar para alguns projetos que talvez não sejam tão rentáveis, lucrativos como outros projetos das empresas privadas, mas que tem muita relevância social. Por exemplo, o Brasil tem esse o banco BNDES, que também trabalha para o desenvolvimento desses setores mais vulneráveis. E, ultimamente, alguns governadores dos bancos centrais começam a dizer a importância desses bancos centrais jogarem um papel mais ativo na luta contra o câmbio climático.
Ok. E nessa luta, será que, por exemplo, e agora passando para outro tema, será que as moedas sociais e locais podem ser uma forma de entrar também nessa luta? Será que, e será sobretudo que as moedas sociais e locais podem ser uma forma de dar às pessoas aquilo que, por exemplo, a Positive Money fala como o grande déficit democrático no modo como o sistema funciona e como as políticas são decididas? Bom, normalmente as moedas sociais funcionam dentro de um âmbito muito pequeno onde realmente funciona a democracia. E, sobretudo para vocês em Portugal, é muito interessante estudar o caso do Banco Palmas em Fortaleza, Brasil, simplesmente porque aqui em Espanha as pessoas têm dificuldade em perceber português, mas vocês, claro, não têm um problema de perceber o brasileiro. Então, o Banco Palmas nasceu há 20 anos como uma instituição do Banco, Banco Comunitário de Desenvolvimento. O mais importante é que os próprios vizinhos tomam decisões sobre o financiamento aos projetos dos vizinhos. Então, ali funciona a lógica mais democrática e também a autogestão. E em outras moedas sociais também vimos que a democracia funciona muito melhor nessas iniciativas. E será que as moedas sociais, se calhar o que eu te perguntava antes disso, antes de continuarmos a falar sobre o funcionamento delas, se calhar eu perguntava-te primeiro o que é que são de facto as moedas sociais e locais, que diferenças é que nós podemos encontrar entre as duas? Então é o seguinte, tem diferentes termos que são utilizados em diferentes culturas e também diferentes contextos, mas pelo menos aqui em Espanha hoje em dia a expressão mais comum é moneda social. E, na verdade, essa expressão foi criada na Argentina em 1999 pela professora brasilo-argentina Eloísa Primavera. Naquela época, a Argentina tinha centenas e talvez já milhares de clubes de troca, onde as pessoas compravam alimento, compravam roupas, compravam CDs. Bom, naquela época não tinha ainda DVDs, mas é outro tempo. Sem usar a moeda oficial peso, mas apenas nessas moedas válidas dentro das clubes de troca. E a professora Eloísa Primavera, depois de conhecer essas experiências, achou que essas moedas têm um funcionamento da inclusão social. Porque naquela época a Argentina tinha problema do aumento do desemprego. Então, sobretudo esses clubes de troca deram para acolher aquelas pessoas que tinham caído da classe média para a classe tipo baixa, algo assim. E existem outras expressões, por exemplo, a moeda local é uma expressão mais utilizada nos países anglo-saxões e também na França. Moeda e no caso dos países anglo-saxões também dizem a expressão community currency, moeda comunitária. Mas essas expressões apresentam o fato que esses meios de intercâmbio são apenas utilizados num âmbito geograficamente restringido. Pode ser uma freguesia, pode ser um município, pode ser uma série, um conjunto de municípios, mas dificilmente essas moedas
sejam utilizadas em todo o território português ou, menos ainda, na eurozona inteira. E essa localidade, não, esse caráter do âmbito local é muito importante para promover a identidade local e também criar a coesão social dentro da comunidade local. Muitas destas moedas, as moedas locais e sociais, desculpa-me interromper-te, podem ser entendidas como medidas de protecionismo à escala local, porque elas funcionam muitas das vezes para impulsionar a economia de um determinado local. Por exemplo, em Portugal, no caso da freguesia de Campolide, em Lisboa, foi criada uma moeda local que entregava aos fregueses uma moeda que equivalia a €1 e que apenas podia ser trocada no comércio daquela zona. Achas que as moedas locais podem ser entendidas como medidas de protecionismo à escala local? Bom, no Porto tinha outra moeda que funcionava num âmbito maior, ou seja, não só no município do Porto, mas em Grande Porto, mais ou menos, né? Pela rede regional, digamos, da economia solidária. E, na verdade, no caso, por exemplo, tem outra moeda na Inglaterra que se chama Bristol Pound, ou seja, livre de Bristol. E essa moeda é utilizada também mais ou menos na faixa tipo 30 ou 40 quilômetros desde o centro da cidade de Bristol. Portanto, uma moeda social não tem necessariamente de restringir-se a um território geográfico que seja muito pequeno. Mas será que uma moeda social pode ser o ponto de partida para uma economia pós-capitalista? Pode ser uma alternativa para o sistema monetário e bancário atual? Ou tem de funcionar sempre em complemento à economia que já existe? Bom, eu diria que essas economias jogariam principalmente esse papel complementar, porque, por uma parte, precisamos admitir que hoje em dia não podemos viver sem muitos produtos do capitalismo. Ou seja, por mais anticapitalistas que sejam alguns ativistas, é impossível que eles vivam sem computadores, smartphones e muitos deles, por exemplo, para participar de uma manifestação, não? Por exemplo, em Bruxelas, não? Apanham um avião de low cost, muito capitalista, para ir de Lisboa para Bruxelas. Mas, portanto, negar o capitalismo ao 100%, o sistema econômico atual ao 100% é impossível. Mas, por outra parte, também precisamos pensar em aumentar a resiliência econômica de cada região. Ou seja, hoje em dia estamos cada vez mais dependendo dos produtos que vêm de fora. E já paramos de produzir o que antigamente produzíamos. Portanto, estamos mais enquanto à estrutura econômica, estamos cada vez mais vulneráveis. E, por exemplo, quando o preço do petróleo caiu, a Venezuela começou a viver a crise. E também, por exemplo, por enquanto, aqui em Espanha, as pessoas reclamam do fluxo excessivo de turistas, mas caso pararem de vir, talvez a situação será diferente, porque aqui o 10% do PIB é gerado pelo turismo. E relativamente a isto de que agora falavas, ou seja, nos problemas de riqueza, na distribuição de riqueza, em 2017, um estudo, o relatório da Oxfam International, Reward Work Not Wealth, que foi lançado em janeiro deste ano, dizia que em 2017 82% da riqueza criada foi parar aos 1% mais ricos e que nenhuma foi parar aos 50% mais pobres. Enquanto isso acontecia, assistia-se ao maior aumento de bilionários na história.
um bilionário a cada 2 dias. Ahm, Consideras que as moedas sociais surgem como uma resposta às desigualdades na distribuição da riqueza? Pelo menos tem essa potencialidade, digamos. Ou seja, ainda o tema das moedas sociais ou locais é pouco conhecida. Essas experiências são tão pouco conhecidas que falta experiência para demonstrar a viabilidade. Mas e nesse sentido também queria apresentar a outra definição dessas ferramentas. Moeda complementar. Essa palavra, não, esse termo foi inventado pelo economista belga Bernard Lietaer, e ele achou que essas experiências, não, moeda social, moeda local, moeda comunitária, jogava um papel complementar à economia oficial. E tem um estudo muito interessante. Na Suíça tem um banco que se chama Banco V, e eles concedem créditos na moeda social VIR, em vez do franco suíço. E, segundo um estudo muito interessante, tem mais atividades no Banco VIR quando a economia suíça oficial se reduz, e o Banco VIR se reduz quando a economia oficial suíça vai bem. Então, a economia do VIR e a economia do franco suíço vão em paralelo e funcionam como a balança, né? E neste sentido, se o capitalismo for demais injusto, então possivelmente comecemos a olhar essas alternativas, e essas moedas complementares comecem a podem surgir para dar mais alívio às pessoas marginais. E como é que se assegura que uma moeda social, que a gestão de uma moeda social é feita de uma forma democrática e participativa? Como é que se assegura que ela existe, de facto, considerando preocupações sociais? Bom, é muito importante lembrar-se que a maioria das moedas sociais são gestionadas como um projeto de uma associação ou cooperativa. Então, uma associação, uma cooperativa é novamente gestionada democraticamente pelos sócios, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, uma associação, por exemplo, uma cooperativa de trabalho associado tem que ser gestionado cooperativamente entre os sócios. E ali, uma pessoa tem um voto. Não é como no caso da empresa capitalista, desculpa, onde uma ação vale um voto. Mas são incorruptíveis. Por exemplo, a Faircoin, que é uma moeda social digital, apresenta-se como, e passo a citar, a moeda para os 99%. E aponta como objetivo construir uma moeda que seja estável, global e incorruptível. Isto é possível? É possível criar uma moeda que não seja corruptível? Bom, o caso do Faircoin é um experimento muito interessante, mas mesmo para mim é difícil perceber o panorama, porque bom, o Faircoin nasceu como projeto da cooperativa da Faircoop, que seria uma cooperativa
global, mas, em primeiro lugar, juridicamente não pode existir uma cooperativa global. Uma cooperativa, do mesmo jeito que uma empresa, uma sociedade anônima, tem que pertencer a um Estado-nação. E no caso do Fercop, então terá sócios de diferentes países e talvez, muitas vezes a tradução também seria um tema mais complicado, porque nem todos falam inglês, sobretudo como nasceu ali na Catalunha, onde as pessoas normalmente não costumam falar inglês. E então, realmente, sinceramente, não sei se o FEACOP realmente pode ser gestionado democraticamente. Para mim, seria mais fácil que, por exemplo, FERCOP fosse uma confederação de cooperativas de cada país. Bom, e, por exemplo, então, os representantes portugueses falam, vão para uma conferência, para a Assembleia Internacional, para falar com representantes catalães, espanhóis, italianos, franceses, americanos, brasileiros, japoneses, chineses, etc, etc. Mas não sei. Sinceramente, não sei. Portanto, significa isto que uma moeda social deve sempre operar a uma escala que é mais local e que quando ela funciona a uma escala mais global é mais complicado assegurar que a sua gestão é de facto democrática, participativa e cooperativa? Bom, eu diria o seguinte, que algumas, por exemplo, o Banco B e também RES na Bélgica funcionam no âmbito nacional. Então, eu diria que até o âmbito nacional não seria grande problema. Também diria que hoje em dia, no contexto da União Europeia, poderia ser interessante que haja moedas sociais locais ou regionais, mas transfronteiriças. Por exemplo, para mim seria muito interessante que Elvas ou Campo Maior tenha uma moeda social conjuntamente com Badajoz e Espanha, porque estão pertinhos, né? E muitas pessoas, por exemplo, moram em Portugal e trabalham em Espanha ou vice-versa. Pode ser também, por exemplo, entre Valência, Portugal e Tui, Galiza. Ou talvez, e esses exemplos, terá muitos mais exemplos dentro da Eurozona, né? Gostava agora, se calhar, de falar sobre criptomoedas, como é o caso da mais conhecida, a Bitcoin. Consideras que, pelo facto de terem a sua gestão descentralizada e de poderem ser criadas por qualquer um, consideras que as criptomoedas constituem uma boa alternativa à moeda convencional? Então, eu já falei do lastro no tema do dólar, né? Ou seja, na década de 50 ou 60, cada dólar estava lastreado com 0,8 gramos de ouro. Mas o problema é que no caso do Bitcoin não tem nenhum lastro, nem tem mecanismo para oferecer uma massa monetária adequada. Ou seja, por enquanto, há muitas pessoas com vontade de comprar Bitcoin e por isso o Bitcoin está bem valorizado, tipo como 5 ou 7 mil dólares por Bitcoin. Mas não tem a diferença do dólar na década de 50 e 60, Bitcoin não tem nenhum lastro. São apenas bits de informações que para algumas pessoas podem ser interessantes, mas para outras pessoas não são para dar. E outro problema é que o Bitcoin, a massa monetária do Bitcoin está limitado a 21 milhões. Por quê?
Imaginemos se Bitcoin fosse a moeda oficial de algum país. E esse país vive um crescimento econômico. Mas como não tem mais do que 21 milhões de Bitcoins, surge um problema grave. Ou seja, a falta da massa monetária vai asfixiar o crescimento, as atividades econômicas. E também outro problema, quando o Bitcoin está apreciado, ou seja, sobe, por exemplo, $1.000 a 3 ou $5.000, é que ninguém está motivado a gastar em Bitcoin. Ou seja, hoje um Bitcoin vale $1.000 e um novo carro vale $20.000. Então, esse carro vale 20 Bitcoins. Mas eu sei que daqui a 3 meses, um Bitcoin vai valer $5.000. Então, em vez de 20 Bitcoins, eu vou precisar apenas de 4 Bitcoins para comprar o mesmo carro. Então, ninguém compra carro apenas aqueles que precisam de carro hoje mesmo compram. Então, acontece uma deflação e a deflação é também muito ruim para a economia porque restringe o consumo e dá estragos também para os produtores. Se calhar interrompo para acrescentar mais um dado, que segundo uma nota foi dada ao mercado da consultora britânica Capital Economics, noticiada pelo jornal The Guardian no início do ano, os economistas Vicky Redwood e Kerry Walsh referiram-se à flutuação do valor da Bitcoin da seguinte forma: tem todas as características de uma bolha especulativa clássica que esperamos que rebente. Não foi precisamente para evitar o mercado especulativo tradicional associado às moedas convencionais que se criaram as criptomoedas? Isto não é afinal, como dizem, não é afinal apenas mais uma forma de especulação? Bom, eu nunca falei com o próprio fundador Satoshi Nakamoto, que segundo alguns é também japonês como eu. Então não sei qual era a intenção original desse senhor. Mas eu diria que o próprio Nakamoto não tinha nenhuma intenção especulativa, apenas queria fazer um experimento social de uma moeda virtual baseada na tecnologia de cadeia de bloques. Mas esse projeto, e depois de alguns anos, alguns especuladores começaram a achar que o Bitcoin é interessante, começaram a comprar para criar bolhas, mas não acredito que criar bolha fosse o objetivo inicial do Nakamoto. E uma moeda social não corre nunca este perigo da especulação? Bom, a não ser que desenhemos intencionalmente para criar bolhas, normalmente as moedas sociais não são para criar bolhas. Ou seja, por exemplo, no caso do lixo, essa moeda em Campo Líder, todo mundo sabe que um lixo é lastreado com €1. Então não tem sentido comprar um lixo por €2. E também tem outra experiência. Bom, outra moeda lastreada. Bom, para não complicar a situação, suponhamos que 1 gramo de ouro vale, por exemplo, $20. E esse preço é estável.
Neste caso, por exemplo, se eu tenho 5 gramos de ouro, eu posso emitir até $100 em moeda social, né? E essa moeda social não sofre nem inflação, nem deflação, porque essa moeda está lastreada com o meu ouro. E eu decido ouro, mas o produto pode ser batata, pode ser arroz, pode ser vinho, pode ser qualquer produto. Então, neste esquema, é difícil especular com essas moedas sociais. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Miguel Irota, investigador e promotor de moedas sociais. Obrigado. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida, Pedro Santos, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Frederico Raposo. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!